Pessoal, vamos falar sobre a última parte aí de inexigibilidade de licitação. Então, resolução de questões aí, semana 3, dia 4. Questão 21. É inexigível a licitação para contratação de profissional de qualquer setor artístico. Primeira parte, ok? Diretamente ou por meio de empresário, e o empresário tem que ser exclusivo. Ok. Desde que qual a condição? Consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Perfeito? Isso aqui é o artigo 25, inciso 3º da Lei 8.666. Ok? A contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente de pesquisa, ensino ou de desenvolvimento institucional pode ser feita mediante inexigibilidade. Não. Isso aqui é o caso de dispensa de licitação, desde que a instituição possua inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Então a gente já discutiu essa questão quando estávamos tratando aí de licitações dispensáveis, ok? Questão 23. Essa questão 23 é para pensar aqui, ó. Sempre quando a gente for tratar de questões que caem em concursos de áreas com pré-requisito formação jurídica, e sobretudo quando ocorre aí um subsídio, um salário, remuneração acima de 20 mil reais, aí o próximo normalmente temos mais do que uma cobrança dentro da mesma questão, perfeito? Então veja só, as hipóteses de dispensa de licitação previstas na Lei 8.666 são taxativas. As dispensas são taxativas? São taxativas. Não comportando ampliação. São taxativas, não comportam ampliação. Segundo o entendimento da Maria Silva Zanelli de Pedro. Perfeito. Então aqui a primeira parte. Já em relação à inexigibilidade, a referida lei não prevê números clausos. O que significa isso, números clausos? Não prevê o que é um rol taxativo. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá, primeira parte. Ó, inexigibilidade, lista é exemplificativa ou números apertos. Números clausos é o que? Lista exaustiva, que é o caso da dispensável e o caso da dispensada. Então é o que está previsto aí, perfeito? Agora, vamos para outra parte que ele vai exigir conhecimento de outro artigo. Então aqui, hipótese de dispensa de licitação prevista na Lei 8.666, a gente está vendo aqui artigo 24, estamos vendo aqui o artigo 17 e estamos vendo aqui embaixo aqui na inexigibilidade, artigo 25. Então aqui nós estamos pensando uma situação. E agora vai vir uma outra situação que é no caso de doação com encargo. Estabelece o mencionado diploma legal que deverá a administração realizar a licitação. Então deverá realizar a licitação e ela vai ser o que? Dispensada no caso de interesse público devidamente justificado. Agora ele está me trazendo uma outra informação que vai estar prevista onde? Lá no artigo também 17, mas é outra coisa agora. Parágrafo 4º. Então veja que ele está cobrando várias coisas dentro de uma mesma questão. Vamos lá para o artigo 4º? Aqui, ó, parágrafo 4º, perdão. A doação com encargo será licitada. É o que ele está cobrando. E o seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo do seu cumprimento, a cláusula de reversão e sob pena de nulidade do ato, se não acontecer isso daí. Agora, aqui, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado. Foi isso que ele cobrou? Foi. Então está correta a questão. Veja que ele cobrou várias coisas numa situação só. Perfeito? Vamos lá, questão 24. É inexigível a realização de licitação para contratar serviços profissionais de assistência jurídica de natureza corriqueira. Não.
eu tenho que ser o que? Natureza singular. STJ. O STJ vai dizer assim, ó, não é para qualquer tipo de contrato que se aplica a situação de inexigibilidade, tão somente para os contratos de prestação de serviço, desde que, ok? Então tem aqui as condições. Cumulativamente observado 3 requisitos a saber aí. Primeiro, a enumeração do serviço tem que estar lá no supracitado no dispositivo legal supracitado. Na realidade eu cortei ele aí, que o dispositivo legal supracitado é quem? É a lei, obviamente, 8666/93, tá? Sua natureza singular, aqui que ele fala, ó, natureza singular, isto é, não basta estar previsto de forma expressa no artigo 13º, sendo necessário que o serviço se torne único devido à sua complexidade e relevância. Então, caiu aqui. Então, não é natureza corriqueira e sim natureza singular. Vamos continuar, só para fins de aprendizado. A notória especialização do profissional. Então, aí o parágrafo 1º do artigo 25 vai dizer o que seria essa notória. Então, profissional ou empresa cujo conceito no campo da sua especialidade decorrente de desempenho anterior, então eu vou ter que verificar no desempenho anterior, estudos, experiências, publicação, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com as suas atividades. E isto tudo que permita o quê? Inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Perfeito? Então, é isso. Então, a notória especialização vai ter que atender esses requisitos que eu consiga, me permita inferir com base de desempenhos anteriores, com base de trabalhos anteriores, estudos, experiência, etc. e tal, eu consiga inferir que ele detém essa notória especialização profissional, ok? Mas a questão estava só cobrando sobre natureza singular e não. Aliás, sim, porque aqui fala corriqueira, então por isso estava errada a questão. Questão 25. Pedro é servidor público e Maria e Joana, além de amigas, são sócias gerentes de 2 empresas distintas. Então, Maria e Joana, Maria é sócia de uma empresa, Joana sócia de outra, do ramo de construção civil. Pedro, no exercício da competência do seu cargo, homologou uma licitação do tipo técnica e preço, que visava a reforma, então, ó, reforma do prédio da sua repartição pública. Houve denúncia de que a empresa de Maria teria apresentado uma proposta superfaturada e da obra e que Maria não teria participado do certame a pedido de... que Joana não teria participado a pedido de Maria, em nome da amizade entre ambas. Diante do eventual dano ao patrimônio, o Tribunal de Contas determinou a abertura da TCE. Com base na situação hipotética, julgue os itens seguintes. Se a empresa de Maria fosse única, então está falando outra coisa, não tem nada a ver. Fosse única, empresa única, existente no município, a obra seria realizada, a administração, em que a obra seria realizada, né? Que a administração poderia tê-la contratado por se tratar de uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Agora não é uma questão trivial, certo? Então ele está te cobrando alguns conhecimentos. Então veja, primeiro conhecimento é o seguinte: eu vou contratar você, é o servidor público, no caso aí do Pedro, está no lugar do Pedro. Você vai fazer uma licitação, chega lá no teu município para fazer a reforma do prédio da sua repartição pública, só tem uma empresa que faz esse tipo de serviço no seu município. Minha pergunta é: você faz uma inexigibilidade ou você faz uma licitação? Não é uma questão trivial, ok? Vamos ver o que o Eli Lopes Meirelles falava, já morreu, né? Então, ele falava assim, ó, a exclusividade depende da modalidade utilizada. Então, depende.
Veja que isso não está previsto na Lei 8666/93. Ó, se a licitação for do tipo convite, considerar-se-á, a exclusividade na localidade da futura contratação. Então ele está me dizendo aqui, em outras palavras, tipo convite, modalidade convite vai ser dentro do meu município. Agora, se for tomada de preço, levar-se-á a consideração da exclusividade dentro no registro cadastral. O registro cadastral normalmente ocorre o quê? No estado. Então, uma ajuda comercial do estado. Então, vai ser âmbito estado, caso seja tomada de preço. E se for concorrência, exclusivo é o que for único no país. Então veja, ele traz 3 situações distintas para município, para estado e para o país. Perfeito? Agora vamos voltar para a questão. A questão não me traz o quê? Qual foi a modalidade de licitação empregada? Então, pela doutrina, não conseguiria responder a questão. Perfeito? Então vamos lá. Como que eu vou conseguir então agora respondê-la? Veja, ela vai ter que estar enquadrada em uma situação que esteja prevista no artigo 25. Primeiro, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Então, no caso em tela, seria uma hipótese de inviabilidade de competição. Agora, em especial, para aquisição de materiais ou aquisição de equipamentos ou aquisição de gêneros que só possa ser fornecido por produtor, empresa, representante comercial exclusivo. Ok? Então veja, aquisição de material não é reforma. Aquisição de equipamentos não é reforma predial. E nem aquisição de gêneros, que também não é reforma predial. Então eu não poderia enquadrá-lo nesta situação aqui também. Perfeito? Agora, continuando. Vamos ver os demais. A contratação de serviços técnicos enumerado no artigo 13º. Vamos ver se enquadra em um desses serviços técnicos enumerado no artigo 13º. Aqui embaixo, para contratação de profissional de qualquer setor artístico não se aplica. Então, vamos ver agora o artigo 13º. O artigo vai dizer que serviços técnicos profissionais especializados, os serviços relativos a estudos técnicos, não é o caso, parecer, não é o caso, perícia, não é o caso, assessoria ou consultoria, não é o caso, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras, não é o caso, patrocínio, defesa de causas judiciais ou administrativas, também não é o caso, treinamento ou aperfeiçoamento de pessoal, também não é o caso, e por fim, restauração de obras de arte e de bens de valor históricos, também não é o caso. Então veja que eu não consigo enquadrar ele dentro de uma situação aqui da lei 8666, artigo 25, nem no artigo 13º, ok? Então, por isso que eu poderia matar aí que a questão estaria o quê? Incorreta, perfeito? Então, eu não poderia o quê? Tratar como uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Novamente, não é uma questão trivial, ok? Não é uma questão trivial aí. Questão 26. Caso a União pretenda contratar determinados artistas para cantar nas celebrações de final de ano em Brasília, deverá necessariamente utilizar-se de uma das modalidades de licitação prevista na Lei 8666 ou mesmo no pregão. Não. Artigo, onde está a resposta disso? Artigo 25, inciso 3º, aqui ó. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então eu posso contratar por inexigibilidade de licitação. Então, incorreto. Questão 27.
Suponha que a União pretenda contratar a organização social para desenvolvimento de atividades contempladas no seu contrato de gestão. Você vai lembrar do SEBRASP e vai lembrar que é o quê? Um caso de dispensa de licitação. Questão 28. A inexigibilidade de licitação ocorre sempre que houver impossibilidade jurídica de competição. Ok? Enquanto a dispensa tem lugar em contexto de viabilidade jurídica de competição. Certo? Certo. É exatamente isso. Inexigibilidade e impossibilidade de jurídica de competição. No caso da dispensa, eu tenho sim competição, mas vai ser em razão de outras coisas, em razão de valor ou a especificidade do objeto. Então, a questão é que eu dei um parabenzinho aí pro nosso amigo examinador. Questão 29. Questão 29. Traz várias situações aqui e ele vai perguntar um caso específico. Vamos ver. Não se tratando de questão jurídica que possa ser considerada de objeto singular, a contratação de advogados para proposição de ações de indenização, deve ser considerada ilegítima. A celebração do contrato C ante a ausência do processo licitatório. Vamos ver? Então ele está me dizendo que no caso do processo do contrato C tem irregularidade. Vamos dar uma olhada. Contrato C. A contratação sem licitação. Vamos ver tudo? Vamos. Contrato A. Contrato de prestação de serviços contínuos com vigência de 60 meses. É possível? Sim. Artigo 57, inciso 2. Contrato B. Contrato de obra pública cujo valor inicialmente foi fixado em 150 mil foi alterado para 250 mil. Nós temos aqui a possibilidade de aumentar, quando é caso de obra pública, em 50%. 50% de 75 seria quanto? 75. Então poderia ir até 225 mil, correto? Então foi alterado para 250, então está incorreto. Contrato C, contratação sem licitação de escritório de advocacia de notória especialização para proposição de ações de indenização contra quem cause prejuízo ao patrimônio da entidade. Então são ações aí corriqueiras, não é o que? Uma natureza singular. Pode ser feito? Então não pode. Então essa aí já mata a questão. Contrato D, contrato de fornecimento de mão de obra para exercer a atividade fim da entidade. Pode isso? Não. Atividade fim, você está tendo uma bula ao serviço, ao concurso público. Contrato E. Contrato para fornecimento de material expediente que fora formalizado em 100 mil e posteriormente reduzido para 50 mil. Em regra não pode, certo? Por quê? Eu só posso alterar 25 para cima, 25 para baixo. Não é o caso de obra pública que só pode 50 para cima ou 25 para baixo, tá? Mas aqui 25 para baixo eu posso. 25 para baixo, então eu ia chegar no 75 mil, ok? E foi reduzido para 50. Então aqui eu poderia. Então eu vou deixar aqui uma interrogaçãozinha, tá? Por que eu poderia deixar uma interrogação? Porque pode ter o que? Uma redução amigável. Então numa redução amigável o fornecedor ele vai ter a anuência do fornecedor, ele vai aceitar isso, então pode, ok? Se ele bater o pé, não pode abaixar esse valor, ok? Mas aí a administração tem outros meios aí de cláusulas exorbitantes aí para tratar dessa situação, mas não é o caso. Então aqui foi considerada ilegítima a celebração do contrato C ante a ausência do processo licitatório, correto? Correto, porque aqui está dizendo que o que? Contrato C sem licitação do escritório de advocacia de notória especialização, ok? Na notória especialização, ele queria configurar um caso de inexigibilidade para a proposição de ações de indenização contra quem cause, não é natureza singular, prejuízo ao patrimônio da entidade. Então é uma natureza corriqueira, ok? Então quem causar ações de indenização são naturezas corriqueiras, então não tem sentido tratar como natureza singular, perfeito? Então o item está incorreto. Opa, está correto, né? Deve ser considerado ilegítima, certo? É ilegítimo, correto. Fala uma coisa e fala outra, escreve outra.
Então não se enquadra isso aqui, ó, natureza singular. Questão 30. Considere a seguinte situação. Determinada sociedade de economia mista, localizada na cidade de São Paulo, explora serviços de fornecimento de energia elétrica e não possui quadro de procuradores. Não possui quadro de procuradores. Ela necessita de contratar advogado para... Advogado? Aqui está faltando umazinha. Para ajuizar dezenas de ações de indenização contra motoristas que, dirigindo culposamente, albarrou e danificam os postes de iluminação colocados na via pública. Então ele quer entrar com ações de indenização. Isso aqui, minha pergunta é natureza singular? Sim ou não? Resposta um sonoro não. Então eu não posso contratar por inexigibilidade. Vamos continuar. Contra motoristas dirigindo culposamente, abarrou ou danifica o posto de iluminação colocado em vias públicas. Para tanto, resolve contratar um dos mais famosos escritórios, agora ele está querendo enrolar, de advocacia da cidade, invocando a notória especialização dele para realizar a licitação. Então, como a questão é grande, ele está colocando aqui novamente o que? Notória especialização, que ele já tinha colocado lá em cima. Certo? Por que ele está colocando novamente? Porque a questão está grande, para evitar de você tenha esquecido que ele está falando disto e para tentar te enrolar, para te induzir ao erro, ok? Ou será que ele nem falou isso aqui para cima? Explorar a atividade motorista culposamente barrou. Não, só coloca aqui os mais famosos e escritório de invocando a notória especialização. Mas ele coloca no fim aqui justamente para você lembrar disto, ok? Invocando a notória especialização dele para não realizar a licitação. Na situação descrita, a inexigibilidade de licitação é juridicamente inaplicável, ou seja, não pode ocorrer. Perfeito? Perfeito. Por quê? Não é natureza singular, é uma natureza corriqueira. Então, é uma natureza corriqueira, então ainda que seja o escritório seja o mais renomado, ainda que seja o único na cidade, o único no país, é uma atividade corriqueira, não cabe inexigibilidade. Então, juridicamente é inaplicável. Perfeito? Perfeito, então o item está certo. Beleza, meu povo? Isso aqui caiu aqui, ó, natureza singular. Era isso que nós tínhamos para essa bateria. Um grande abraço e até a próxima.